O processo de manufatura aditiva, mais conhecido como impressão 3D, vem se popularizando nos últimos anos. Isso graças à facilidade e o baixo custo de produção. As peças podem ser projetadas em qualquer software de desenho 3D. A impressora lê o arquivo digital e faz o processo de impressão fundindo um filamento plástico que é depositado sobre uma mesa ou sobrepondo camadas, formando então a peça projetada. Com o auxílio de um software específico, você pode alterar alguns parâmetros para definir como a peça será impressa. Por exemplo, se vai ter preenchimento interno ou não, se tiver, como vai ser esse preenchimento e qual o percentual, a espessura da casca da peça, a altura da camada, entre outros. Cada parâmetro influencia de alguma forma na qualidade, no peso e no custo de impressão. Naturalmente, quanto mais material tiver na peça, mais resistente a peça vai ser, mas os fabricantes de impressoras e de filamentos não informam o quanto resistente as peças impressas serão. Saber a resistência da peça é fundamental para algumas aplicações, como exemplo, as peças para a indústria aeronáutica, usadas em aviões, helicópteros, drones, entre outros. Diante desta falta de informação, ficamos com a pergunta: qual é o equilíbrio dos parâmetros de impressão para termos peças resistentes com a menor massa possível? E para tentar responder essa pergunta, começamos escolhendo o filamento plástico PLA com reforço de fibra de carbono. É com esse filamento que vamos fazer a impressão de peças no formato de corpos de prova padrão e submetê-los a esforço de tração até a sua ruptura. A máquina que realiza o ensaio de tração nos fornece os dados como tensão máxima, que o corpo de prova resistiu, e o modo de elasticidade, que é conhecido como módulo de rigidez da peça. Conhecendo então a tensão máxima, o volume e a massa do corpo de prova, podemos calcular a resistência específica, que é a razão da tensão pela densidade da peça. Numericamente falando, quanto maior a resistência específica, melhor será a sua aplicação para situações que se precisa de resistência máxima com peso mínimo. Mas comparando a resistência específica da peça impressa com os demais materiais de engenharia que podemos analisar a relevância desta pesquisa. Numa primeira etapa, o objetivo foi saber qual a altura de camada, tipo de preenchimento e o percentual do preenchimento eram mais relevantes para a variação da resistência específica. Logo, foram impressos 16 corpos de prova, com parâmetros distintos entre si. Os resultados foram analisados com a ajuda de uma ferramenta estatística e foi concluído que o tipo de preenchimento e a altura de camada foram os parâmetros de maior influência para a resistência específica. Em uma segunda etapa, foram impressos 27 corpos de prova, com 9 variações distintas de tipo de preenchimento e altura de camada, mas mantendo constante o percentual do preenchimento. Os resultados foram plotados em um diagrama que relaciona materiais mais utilizados na engenharia. Os resultados da primeira etapa são os quadrados amarelos e os da segunda etapa os losangos vermelhos. Quanto mais à direita do diagrama, maior a resistência específica. Os resultados mostraram que as peças impressas apresentaram resistência específica superior a metais tradicionais da engenharia, como por exemplo o aço, que é amplamente usado para esforços de tração.